up our heads. For the joy of the Lord is my strength. We bow down and worship Him now. How great, how awesome is He. Holy is the Lord God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord. Let me see your hands. Oh, the earth is filled with His glory. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Yeah. Is filled with His glory. The earth is filled with His glory. It is rising up all around its feet, and the Lord is renowned. It is rising up all around its feet, and the Lord's renowned. Say, do you believe it today? You can trust our God. It is our if you believe it, sing. Holy is the Lord God Almighty. The earth is filled with sing. Holy is the Lord God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord. You're a good God. He's a good God. He's an awesome God. He's a mighty God. He's awesome. He's awesome. Is He awesome? Do you know the Lord? He's good. Yeah. He's mighty. The earth is filled with His glory. The earth is filled with His glory. The whole earth is filled with His glory. The earth is filled with His glory. Oh, holy is the Lord, yeah. Praise the Lord. Praise the Lord. The whole earth is filled with His glory. The earth is filled with His glory. Oh, holy is the Lord, yeah. Praise the Lord. Praise the Lord. Olá, meus irmãos, graça e paz, é um prazer ter vocês conosco mais uma vez. E não se assuste, aconteceu um acidente com a minha barba e eu acabei ficando sem barba. Mas isso não impede e nem atrapalha a condução do nosso culto. Com barba ou sem barba, glória a Deus.
eu quero orar com você, pedindo a Deus as ricas e copiosas bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a minha vida. Louvado seja Deus. Nós vamos orar. E eu quero, desde já pedir a Deus as bênçãos para a sua vida, e para a minha vida e para a vida de todos os irmãos que estão nos ouvindo nesta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que estás no céu, nós te louvamos, te rendemos graça por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Pai eterno, somos, Senhor Deus, abençoados, porque a tua generosidade sempre, Senhor, nos surpreende. A sua generosidade vai muito além do que pensar ou imaginar. Por isso, Senhor, que as bênçãos derramadas sobre nós são sempre abundantes. Peço, Senhor, que o Senhor envie a tua poderosa bênção sobre a vida dos nossos amigos, dos nossos irmãos e também dos nossos inimigos, em nome de Jesus. Meus prezados irmãos, nós estamos nesta noite deveras alegres, porque a nossa irmã Débora, desde as 14 horas, dia de hoje, já recebeu alta médica, já saiu da internação e está em casa, em repouso, para que o seu restabelecimento seja total. Isto é motivo de darmos glórias a Deus. Isto é motivo de nós louvarmos ao Senhor, porque Ele é bom. Ele sempre é muito mais do que nós podemos imaginar. Nesta noite nós vamos ouvir na quarta, louvado seja Deus, na quarta na palavra, aqui na ICL, a igreja onde as pessoas vêm primeiro do que as coisas, nós vamos ouvir uma palavra, uma instrumentalidade do pastor Douglas. E a palavra é sobre os caminhos para a vida. Louvado seja Deus. Eu sei que Deus vai falar o teu coração. Também vai falar o meu coração. Eu também quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos que oram, trabalham, janela de oração. Esse povo aí tem sido um recurso glorioso para aqueles que estão trabalhando na área da saúde, para os empresários, para as mães que são responsáveis pelas suas famílias, pelas mulheres grávidas, pelos governadores, pelos presidentes, pelo presidente, melhor dizendo, e também pelos prefeitos. Esse ponto tem sido abençoado com estas orações. Débora sabe muito bem o que eu estou falando. Enquanto ela esteve internada no hospital, o Fábio estiveram internados no hospital, e outros mais que nós oremos, quando nós oramos por eles, sabem quantos os efeitos das orações do justo. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Eu quero convidar o pastor Douglas, pois nós já ouvimos esse louvor.
gostoso, né? Esse louvor maravilhoso que mexe, louvado seja com o coração da gente. Já ouvimos esse louvor tão abençoado, agora nós vamos ouvir a palavra. Pastor Douglas, louvado seja Deus, o tempo é todo seu. Paz do Senhor, Pastor Cláudio, paz do Senhor a todos os irmãos. Boa noite a todos. Deus abençoe os irmãos. O senhor está me ouvindo bem? Pastor Cláudio, o senhor está me ouvindo bem? Ver aqui. Eu estou com fone de ouvido, mas a voz está repetindo. Tá. Eu vou fazer um teste aqui nas conexões. Deixa eu passar uma mensagem aqui. Vocês que estão assistindo, confirme se vocês estão me ouvindo bem, se a voz está chegando bem para vocês, se está chegando repetida. Geralmente, à noite, a internet é sempre mais complicada, né? Então, se vocês puderem me dar um retorno aí, provavelmente o que está acontecendo aí é que o senhor está ouvindo algum aparelho, por isso que ele está captando 2 vezes a voz. Manassés, eu vi que você está aqui online, confirma se está tudo bem com as nossas vozes, por gentileza, só para a gente continuar e não precisar reconectar, por favor. Irmãos, nessa noite nós iremos estudar juntos, estamos ouvindo bem. Muito obrigado aí pelo retorno, muito obrigado aí pelo feedback de vocês, ouvindo bem. Obrigado, Márcia, obrigado, Manassés, ótimo, tá bom. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Vai pegando ouvindo bem, obrigado, Luciana, ouvindo bem, ótimo. Obrigado aí, gente, pelo retorno. Isso ajuda bastante a gente, para a gente saber como é que está a qualidade aí da conexão, né? E o que a gente está fazendo também. Então, a nossa mensagem de hoje é num tema bastante conhecido da grande maioria, né? Mateus capítulo 5, Sermão do Monte, nós chamamos de a constituição do reino. Constituição do reino. E por que a constituição do reino? Porque entre os capítulos 5, 6 e 7 desta constituição do evangelho, existem os princípios, os fundamentos da vida do cristão, da vida do discípulo, daqueles que estão seguindo este caminho, o caminho de servir a Deus, de servir a Cristo. Aqui Jesus vai ensinar sobre os inimigos, sobre a vingança, sobre o divórcio, sobre fazer votos, sobre as bem-aventuranças. Eu já disse isso em outras vezes que nós nos reunimos, sobre o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E hoje, especificamente, eu queria falar sobre um tema que nós estamos falando dele direto ou indiretamente nesses dias, e esse tema é a vida. Vida. A valorização da vida, a valorização do ser, a valorização da existência, né? E por isso essa mensagem tem esse tema, Caminhos para a Vida. E nós não conseguimos, por nós mesmos, gerar vida, né? Nós conseguimos gerar vida, a vida é gerada através de nós, porque Deus nos dá essa concessão. É por isso que nós conseguimos gerar vida em qualquer esfera que seja, tanto física, quanto espiritual, quanto emocional. A gente só consegue fazer isso quando nós temos Deus conosco, né? O Senhor conosco, o Espírito Santo habitando em nós. Por nós mesmos, nós somos seres que, na maioria das vezes, são seres destrutivos.
seres egoístas, seres, como eu posso dizer, afastados de Deus, sem luz, eu diria, nas trevas, sem sabor. Tudo que somos, ou que fazemos, ou que temos, isso só é possível através do Espírito Santo e de Deus em nós. E para falar sobre caminhos para a vida, nós precisamos entender um pouco sobre situações que levam à morte. E eu quero ler com você Mateus capítulo 5, versículo 21. Deixa eu tentar colocar aqui na nossa tela para ficar um pouco mais fácil. Mas eu gostaria muito que você pegasse a sua Bíblia nesse momento, você que pode pegar o seu aplicativo. Gostaria muito, muito mesmo que você que está em casa pudesse fazer isso, você que está com a sua família, pegar esse momento, que é o nosso momento do nosso encontro, de fato, do nosso momento de culto, né? Do nosso momento de estudo. Não gostaria que você deixasse de ter contato com o livro, ter contato aí, quer seja através do seu celular, quer seja através do livro físico. Eu gostaria muito que você acompanhasse comigo. Eu vou colocar aqui na tela, eventualmente pode ser alguém que não está com uma Bíblia com aplicativo ou com uma Bíblia perto, então nós também vamos colocar aqui. Mas você que pode, acompanhe na sua Bíblia, marque na sua Bíblia também, faça isso, por gentileza. Você que pode, faça isso. Deixa eu transmitir aqui. Vamos lá, Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados: não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno. Nós vamos ler aqui, depois nós vamos continuar lendo, mas aqui Jesus está falando sobre homicídio, sobre assassinato. E ele faz menção aqui sobre a lei dada pelo próprio Deus e transmitida por Moisés ao povo. Não matarás. Olhando um pouco para a história bíblica, o primeiro assassinato aconteceu dentro de uma família entre dois irmãos. Caim mata Abel. Caim se torna homicida ao cometer esse assassinato. A linhagem de Caim será uma linhagem extremamente violenta. Lameque vai chegar um dia e dizer para suas esposas que matou duas pessoas no mesmo dia, um porque olhou meio atravessado para ele, e o outro porque pisou no pé dele. E isso foi suficiente para ele matar duas pessoas num dia e chegar em casa contando para suas esposas, né? Ele tinha mais que uma, contando para suas esposas que matou dois homens como se tivesse comprado uma camiseta ou um sapato. Então, um nível de maldade na humanidade passada e de desvalorização da vida, que essa estrutura do código da lei de Deus para o homem, entre a relação homem, relação humana, relação entre seres, o não matarás será colocado como um artigo dessa constituinte de Deus, da lei de Deus dada aos homens, exatamente para que combata o ato, o homicídio, o assassinato, a desvalorização, a execução da vida. É interessante porque nós precisamos entender que quando Caim está fazendo isso com Abel, nós estamos em Caim, como humanidade. Quando Lameque está fazendo isso com aqueles homens, nós também estamos com Lameque.
Quando Moisés mata o egípcio e o enterra na areia, nós também estamos com Moisés. O que eu quero dizer com estamos com Moisés? Todos nós estamos unidos na humanidade. Nós somos todos homens em Adão e também somos todos homens em Jesus. O primeiro Adão e o último Adão. O Adão que entra o pecado no mundo e o Adão superior, o Adão que vence o pecado, que é Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo está aqui ensinando aos homens, aos discípulos, aos doutores da lei, ou seja, aqueles que estão ouvindo dentro desse contexto da pregação do Sermão do Monte, sobre esta lei de não matar. E ele está dizendo que, na verdade, ele está trazendo e elevando esse conceito de morte ao conceito não somente da execução do assassinato, do ato de matar, do homicídio. Ele não está só combatendo o que acontece do lado de fora, mas Jesus está trazendo aqui a discussão de motivações antes do assassinato, antes do homicídio. Jesus está falando que o simples ato de irar-se contra alguém pode nos colocar na condição de réu e nos levar a julgamento. Que o simples ato de xingar alguém, que o simples ato de ofender alguém, isso pode nos colocar numa situação de tribunal. E o simples fato de desprezar alguém, de chamá-lo de louco, de chamá-lo de insensato, de desmiolado, de colocar o outro igual a você, numa condição inferior, isso nos torna réu do inferno. Veja o quão desafiador é isso que Jesus está falando aos homens. Veja o quão desafiador isso traz para homens que estavam até então julgando e apedrejando e levando ao tribunal pelos atos exteriores. Porque a gente não consegue medir aquilo que é exterior, né? Interior. A gente não consegue ver o coração do ser humano. Tem um ditado que diz que coração do homem é terra que ninguém vai, né? A gente não consegue, não tem um termômetro de maldade interior. Não tem um termômetro de preconceito interior. Se isso não for expressado do lado de fora, não se percebe. Agora, Jesus está dizendo que para ser um discípulo dele, para seguir a constituinte do reino, ele não está preocupado somente com aquilo que está do lado de fora, mas ele está preocupado com aquilo que está acontecendo do lado de dentro, que traz a esses discípulos uma situação de não se tornarem seres insensíveis. E por que eu estou dizendo de não se tornarem seres insensíveis? Porque ninguém, em sã consciência ou no seu estado normal, mata alguém, executa alguém, tira a vida de alguém, fisicamente falando, externamente falando, o pecado sendo concebido na carne. Ninguém, minimamente em sã consciência, sai de manhã e fala, bom, hoje eu vou matar 3 pessoas. Não é assim. A não ser que já seja alguém que esteja entregue ao mal e esteja nessa vida de execução de atos ilícitos que podem, inclusive, levá-lo a algum momento a matar alguém, a roubar alguém e matar, a se tornar homicida, a se tornar assassino, a se tornar, muitas vezes, até matador profissional. Mas não é desse tipo de morte que Jesus está falando, e não é nesse estágio tão avançado de insensibilidade que Jesus está falando. Jesus está falando de outra coisa. Jesus está falando do não matarás, inclusive os vivos. O que é não matarás, inclusive os vivos? O que eu quero dizer aqui com não matarás, inclusive os vivos? Porque
muitas vezes a gente não pegou numa arma, né? Não pegou numa faca, não pegou numa madeira, mas já desejou que outro morresse, já desejou que outro se desse mal, já teve a expressão do tipo, com essa pessoa eu não falo mais, com esse eu não quero mais ter relações, essa pessoa para mim morreu. É disso que Jesus está falando. É desse tipo de insensibilidade que mata o outro e que brinca com a vida e que brinca com armas de morte. Mata no coração, mata na mente, mata com a língua, mata com o olhar, mata com a omissão, mata com a ausência, mata com o silêncio. Mata, não gera vida. E mata sem apertar um gatilho, mata sem pegar em uma arma branca, porque está matando dentro de si, está concebendo a ideia que aquele outro ser humano, por alguma razão, não existe mais, não está no meu rol de pessoas queridas, não é digna de mim. Então Jesus está dizendo o seguinte: bom, se você vence pelo que eu estou te dizendo, pelos meus mandamentos, pelo meu ensinamento, pela minha vida em você, pelo fato de você estar me seguindo, se você vence esse desafio, que é um desafio interior, que é um desafio de ser, que é um desafio de transformação, de dentro para fora, então você não vai cometer um homicídio indo até as vias de fato. Você não vai cometer um assassinato indo até as vias de fato. Você não vai cometer você não vai contratar ninguém para matar alguém, porque você não concebe que você é um ser que pode gerar morte. Não, pelo contrário, você é um ser, você é um discípulo de Jesus e foi chamado para gerar vida. Agora, Jesus não coloca todas as relações na mesma cesta, no mesmo balaio, na mesma sacola e distrate todos iguais. Não, Jesus não diz isso. Jesus fala para não matar. Ele diz para não matar. Ele diz para não executar. Ele diz para não xingar. Mas ele não coloca todos os seres humanos que nós temos relação no mesmo balaio. Então, como eu posso separar as situações e não chegar no nível de ser um bocó, que é a expressão que me vem aqui agora, não ser um tonto e ao mesmo tempo gerar vida, e ao mesmo tempo gerar luz, e ao mesmo tempo não incorrer no pecado de ser um homicida, de ser um assassino dentro do meu interior. Simples. Simples. E a gente precisa entender isso essa noite, porque eu acho que todos nós precisamos, de alguma forma, absorver isso para conseguir caminhar nesta vida e nesses tempos tão difíceis, onde a vida está sendo menosprezada e a morte tem se dado como uma coisa comum, né? Pessoas morrendo em hospitais, pessoas morrendo na rua, pessoas morrendo de fome, pessoas sendo assassinadas, bala perdida matando crianças, homens sendo executados por pessoas que deveriam defender a lei. Enfim, dias que a vida está sendo desprezada, assim como foi nos dias de Lameque, assim como foi nos dias de Caim, porque o pecado está no homem desde então. E quando se afasta de Deus, e quando não quer ouvir a Deus, e quando não se percebe dessa situação, então lançará a mão da sua própria
humanidade e da sua própria vontade contra a vida. Quais são os tipos de pessoas que Jesus divide na relação e como é que Jesus pede que nós, como discípulos, nos comportemos para gerar vida? O Sermão do Monte vai trazer 4 perfis de pessoas e que nós não devemos matar nenhuma delas. Mas como nós podemos nos relacionar com essas pessoas e ao mesmo tempo conseguir proteger a nossa vida, proteger a vida do outro e também gerar dentro de nós mecanismos para não sermos contaminados pelo ódio, pela raiva, pelo rancor, pelo desprezo. Pois bem, Jesus vai falar sobre a relação com o irmão, a relação com o adversário, a relação com o perverso e a relação com o inimigo. Observe que aqui, quando eu falo irmão, nós podemos falar de irmãos espirituais, nós podemos falar dos laços sanguíneos, nós podemos falar da fraternidade de amigos, nós podemos falar das relações humanas de qualidade positiva, né? Aqui dentro do irmão está englobado todas as nossas relações que são íntimas e benéficas, né? Adversário, perverso e inimigo são pessoas que possuem características parecidas, mas quanto mais você conhece aqui a situação que Jesus trata, você percebe que há uma intensidade para o mal. Um adversário não necessariamente é o seu inimigo. Por exemplo, quando um time se encontra com outro para jogar, eles podem jogar, naquele momento estão sendo adversários, mas quando acaba o jogo eles se cumprimentam e se abraçam. Por quê? Porque eles não são inimigos. Eles são amigos. E por causa de uma disputa, se tornam um adversário, por defenderem cada um ponto. Então, nem sempre um adversário é um inimigo. O perverso é aquele que está à disposição do mal. É aquele que, por situação ou outra, irá agir com perversidade, com sagacidade, tentando tirar proveito da situação, tentando fazer aquela relação ganha-perde, né? Ele ganha e você perde, né? O perverso é assim. E o inimigo é aquele que está à disposição, esperando uma oportunidade para te destruir, para me destruir. Esse é o inimigo. O inimigo não dá para jogar um jogo com ele e depois você ir lá e cumprimentá-lo e abraçá-lo. Não, porque se você fizer isso, ele vai enfiar uma faca nas suas costas, porque está esperando a oportunidade de te aniquilar. A Bíblia diz que nós temos um arqui-inimigo, o nosso maior inimigo, o inimigo do homem, né? A Bíblia fala que a morte é o nosso inimigo, que o mundo é o nosso inimigo, que o diabo é o nosso inimigo. A nossa carnalidade é a nossa inimiga. Jesus trata desses 4 perfis de pessoas. Aquele que é o irmão, aquele que é o adversário, aquele que é perverso e aquele que é inimigo. Não podemos colocar todas essas pessoas no mesmo balaio e não podemos, ao mesmo tempo, também tratá-las elas como iguais. Vamos continuar lendo a palavra e entender isso, para que nós possamos avançar aqui e cumprir o nosso tempo. Continue lendo comigo a palavra de Deus aí nesse mesmo capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe a sua oferta ali no altar. Vai, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente sua oferta. Bom, sabe que Jesus está dizendo que um ato religioso que não passa primeiro por uma vida de conserto, de reconciliação, um ato religioso que não passa
por uma vida de perdão, ele não tem nenhum valor. Não é o ato religioso que produz em nós esse tipo de comportamento que Jesus está dizendo, que é o comportamento do perdão, que é o comportamento da reconciliação. As outras traduções, a maioria das traduções traz o termo aqui, se o teu irmão tem algo contra você. Se você lembrar que o seu irmão tem algo contra você. Ou seja, não é você que tem contra ele, é ele que tem contra você. Mas aqui está mostrando que é uma relação de acesso, uma relação de intimidade, uma relação que é possível conversar, uma relação que é possível chegar e assumir a culpa, mesmo sem ser culpado, e não produzir separação, não produzir morte. Jesus está dizendo que com o irmão, com aquele que é irmão, com o perfil do que é irmão, do que é amigo, é possível ter reconciliação. Com o amigo, com o irmão, haverão momentos de frustração. Haverá um momento que você vai chegar num estágio de que, poxa vida, essa pessoa que eu gostava tanto, essa pessoa que andava aqui comigo, essa pessoa que eu confiei tanto, esse é o irmão, esse é o amigo. Observe que a traição não acontece com alguém distante, acontece com alguém perto, né? E o que Jesus está dizendo? O que Jesus está dizendo é que com esse, você gera vida como? Você não vai querer matá-lo como? Você não vai querer desprezá-lo como? Você não vai querer aniquilá-lo como? Buscando reconciliação, buscando perdão. E muitas vezes, esse processo de buscar a reconciliação, de buscar o perdão, você muitas vezes é o ofendido, não é o ofensor. Porque você não pode ter uma relação com um Deus que você não vê, tendo uma relação com uma pessoa que você vê de separação, sendo seu irmão, sendo seu amigo. Poxa vida, pastor, mas não é fácil. Manda um e-mail para Jesus, resolve com ele. Ele está dizendo que com o amigo, com o irmão, com aquele da relação íntima, com aquele que é acessível, você tem que buscar perdão. Você tem que produzir a reconciliação. Jesus veio para o mundo para nos reconciliar com Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos afastados de Deus. Nós não merecíamos a presença de Deus. Nós não merecíamos a presença do Espírito Santo. Porém, Jesus se fez homem, morreu por nós, se fez nosso irmão, se fez nosso amigo, reconciliou o mundo, o homem, aqueles que querem, com Deus, aqueles que querem com Deus. E como é que aqueles que agora estão reconciliados com Deus, a partir do sacrifício de Jesus e são a habitação do Espírito Santo, não querem se reconciliar com outros homens? Não querem buscar o perdão? Não querem transmitir a vida? Caminhos para a vida. Reconciliação, perdão, é caminho para a vida. Porque quanto mais tempo essa ofensa ficar aí caminhando em banho-maria, mais morte vai gerar. Mas eu não matei ele, tudo bem, está gerando morte de alma, está gerando morte de espírito, está gerando morte de relações, está gerando separação. E a sua adoração, a sua oferta, a sua relação com Deus, pode ter certeza, não passa do teto. Não passa. É ato religioso, não é vida espiritual. E por que digo isso? Porque Jesus está dizendo. Vai lá, pede perdão, reconcilia-se com seu irmão e depois você volta. Então, com aquele que é irmão, o que Jesus ensina é que para ter caminhos de vida é necessário reconciliação. Eu quero ler com você ainda, nesse mesmo capítulo, os versículos 25 e 26, o outro perfil que Jesus trata no Sermão do Monte, que é o adversário. Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, acertem logo suas diferenças. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz
e o juiz a um oficial e você seja lançado na prisão. Eu lhe digo a verdade, você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Quem está dizendo isso? Jesus. O que Jesus está dizendo? Que enquanto com o irmão você busca reconciliação e você busca perdão, você busca fazer as pazes, deixar tudo bem, com o adversário não é para você buscar reconciliação. Veja que Jesus não está pedindo aqui reconciliação. A palavra que está usada aqui é acertem as suas diferenças. Em outros lugares estará escrito façam um acordo. Por quê? Porque com o adversário você não precisa discutir reconciliação. Você precisa fazer negociação. Com a parte que está ofendida e você não tem relação íntima, não é para você deixar a vida te levar. Então vai lá e me processa. Então vai lá e acaba com a minha vida lá. Então vai lá e me aciona na justiça. Não é isso que Jesus está dizendo para fazer. Jesus está dizendo que quando a gente se coloca assim, em vez de produzir vida e querer produzir disputas e produzir um monte de discussões e atritos e conflitos com aqueles que são nosso adversário, você está se colocando no risco de perder. E Jesus está dizendo, e nesta relação com o adversário, que passa pela justiça humana, além de você perder, você pode ir preso. E você não vai conseguir sair de lá até que você pague, depois de uma sentença, o que o seu adversário ganhou contra você. Então não é melhor, neste caminho, você gerar vida? Não é melhor nesse processo você procurar um acordo? Mas um acordo eu vou sair perdendo, eu vou ter que pagar mais. Jesus está dizendo que é melhor isso. É melhor uma negociação, aonde você resolva uma questão e não fique com aquilo, com um pleito, com uma briga, desgastando a sua mente, desgastando o seu fígado, acabando com o seu estômago, acabando com as suas noites, acabando com o seu dinheiro. Tome um prejuízo, mas resolva isso em negociação e faça esse acordo e cesse esse processo de morte. O problema é que a gente acha que quando a gente leva um prejuízo nessa terra, a gente não pode levar. O nosso direito tem que ser defendido até o último. Olha, eu vou dizer o seguinte, nessa terra, a justiça dessa terra é um trapo de imundície. Então você pode ter razão. Mas se você arrumar uma testemunha falsa contra você e um advogado que mente, acabou a sua razão. Acabou. Podem ser provas criadas. Até isso for provado ao contrário, quantas pessoas que não estão presas inocentemente porque foram confundidas. A televisão, hora ou outra, passa esses casos que não são poucos, né? E pessoas que são perversas e que são assassinos e que são assassinos do colarinho branco estão andando na rua. Então Jesus está dizendo, você vai confiar nesse processo? Negocie você, parta de você. Você é o meu discípulo. Você é aquele que tem que chegar a esse entendimento e buscar estas soluções. Processo de vida. Aí a gente quer fazer a conta do mais e menos, se ficar menos para mim eu não vou abrir mão. Bom, negociações são assim. Existem negociações equilibradas, existem negociações que você ganha, existem negociações que os dois ganham, que são as equilibradas, existe a negociação que o outro ganha e você perde. Agora, se você acha que nessa vida e nas negociações com os adversários você sempre vai ganhar, uma hora, meu amigo, vão te passar a perna. Porque esse processo de querer ir ter com o seu adversário e sempre levar vantagem, como acontecia com Jacó, uma hora você vai encontrar com Esaú. E o exército dele é muito maior. E ele tem muito mais capacidade. E talvez, se não for por Deus, ele não terá misericórdia. Então, não fique pensando que você conseguirá tratar o seu adversário como seu irmão. Às vezes, com o adversário não terá reconciliação, terá negociação. Jesus está dizendo, faça um acordo enquanto é tempo. Faça um acordo. Jesus também vai nos trazer, no Sermão do Monte, um terceiro tipo de pessoa, que é o perverso. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso.
Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Observe que aqui, diferente do adversário, o perverso, ele tem um nível de violência muito maior. Com o perverso não tem acordo com o juiz. Com o perverso não existe negociação, que ele irá perder. O perverso sempre ganha. E por que o perverso sempre ganha? Porque ele irá usar da violência, ele irá usar, ele colocará o seu desejo de subtrair algo, de ter algo, de fazer o mal, quer seja por prazer ou por benefício próprio. Isso estará acima de qualquer coisa. Então, quem é o perverso nas nossas relações de hoje? Nós já olhamos o nosso irmão, os nossos amigos, olhamos já quem é os nossos adversários. Talvez aí você tenha identificado pessoas que você precisa se reconciliar e tenha já identificado pessoas que você precisa negociar. Mas quem é o perverso? O perverso é aquele que pode te encontrar amanhã, 6 horas da manhã, no ponto de ônibus, e te dizer o seguinte: me dá o teu celular. O perverso é aquele que vai te pegar numa saída de banco e vai querer levar todo o seu salário. O perverso é aquele que vai dar 2 toques no seu vidro com uma arma na mão e falar desce e não se mexe. O perverso é aquele que vai entrar numa casa e violentar mulheres. Este é o perverso. O perverso é aquele que vai usar de qualquer situação para executar a maldade. Esse é o perverso. E o que eu tenho que fazer com o perverso? Como eu me comporto? Qual é o meu caminho de vida contra o perverso? É a cessão. Veja, com o amigo, reconciliação. Com o adversário, negociação. Com o perverso, cessão. Jesus está dizendo, se ele bater na sua face, você dá outra. Não tem discussão com o perverso da razão. Então, quando, por exemplo, algumas pessoas falam assim, olha, se alguém te assaltar, não reaja, não tem a concepção, mas se eu tivesse uma arma, mas se, porque eu tô aqui, é porque eu tô nessa situação, eu tô sozinho, porque esse tipo de pensamento na cabeça daquele que se diz discípulo de Jesus, sabe o que vai gerar? Uma bala na cabeça. É isso que vai gerar. Porque o perverso, não é porque você não reagiu que ele não vai te matar, porque ele está lá para fazer isso. Ele vai fazer isso porque ele é perverso. Agora, você quer ser igual a ele? É isso? Você quer também ter uma arma para atirar nele? Para se defender? Né? E eu não quero entrar aqui na discussão de se crente pode ter arma, se a gente... não é nessa discussão que eu estou fazendo. Eu estou pregando aqui o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus não é tenha uma outra arma e dê outro tiro nele. Não, é dê o seu outro rosto. Se ele te pedir a túnica, você vai dar também a capa. Jesus está dizendo o seguinte, você não usa das mesmas armas. Pelo contrário. Então, você quer o celular? Toma aqui o celular. Você quer a carteira? Toma a carteira. Você quer o relógio? Por quê? Porque o que vale é a vida. Porque o maior valor é a vida. Tem um monte de gente nesse momento aí, né? Tá todo mundo falando, por favor, use máscara, né? Passa gel na mão. Esse vírus não existe, esse vírus é uma besteira, isso aí é jogo político, tá bom, vai lá no hospital agora. Procura alguém que foi contaminado, que está lá entre a vida e a morte. Vai lá, fala isso para ele. Tente convencer as pessoas que passaram pelo problema. Tente convencer uma pessoa que reagiu a um assalto, um filho que reagiu a um assalto, e agora vá perguntar para sua mãe se ele deveria ter reagido ou não. Então nós vamos nos contaminando tanto da sujeira dessa vida, das angústias dessa vida, do sentimento de vingança dessa vida, que a gente acaba falando, o certo é ter uma arma mesmo em casa, e o certo é realmente ter uma arma na cintura, e olha como os países que são desenvolvidos, como a violência é menor. Eu fico pensando, se essas são as palavras de Jesus, se esses são os ensinamentos de Jesus para o seu discípulo, isso serve para todo mundo, querido. Se servir para você também, deixa eu te falar, você não é discípulo de Jesus. Eu não sou discípulo de Jesus. Por quê? Porque a relação com Jesus, quando a vida está em jogo, é cessão. É cessão. Jesus diz o seguinte, ninguém toma a minha vida, eu a entrego, eu a cedo para dar vida aos outros.
para salvar os outros. Então, quando nós estamos dispostos contra o perverso, perder a nossa vida por causa de um carro, por causa de uma casa, por causa de um celular, por causa de um dinheiro, quer dizer que essas coisas que nós estamos lutando são as coisas que têm maior valor para nós. E nós, às vezes, não percebemos que perdemos a nossa vida inteira para construir essas coisas que, como o próprio Jesus disse, a traça aqui corrói, o ladrão rouba, né? A ferrugem come, e a gente perde a nossa vida, a vida que Deus deu para nós, a vida que Deus nos concedeu, porque achamos que vamos conseguir negociar, vamos conseguir ficar amigo, né, do perverso, que nós vamos encarar o perverso como um adversário. Não, não é isso. O perverso é perverso. Ele está lá para fazer perversidade, para fazer maldade, né? Para acabar com aquele que se opõe a ele, e não para negociar. Então Jesus está dizendo, quando esse perfil de gente aparecer, não é para você matar ele, é para você ceder. Ceda. Deixa levar. Deixa levar. Deixa levar. E Jesus vai falar também no Sermão do Monte, do último perfil que nós estamos aprendendo nessa noite, que é o inimigo. Observe aí, capítulo 5, versículo 43 e 44. Abra aí na sua Bíblia, no seu aplicativo, e acompanhe comigo. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Eu vi uma expressão assim de que eu já vi na internet algumas vezes e faz sentido, não estou aqui fazendo um julgamento, mas me faz pensar como essa expressão se aplicaria aqui nesse versículo, que o maior ato de amor por alguém é orar por ele, né? E quando esse alguém é o inimigo? A gente ora. E quando alguém é o que está nos perseguindo? A gente ora, a gente ama. Jesus está dizendo que contra aquele que quer destruir a nossa vida, que literalmente trabalha o tempo inteiro para te perseguir, para te caluniar, para falar mentira contra você, para te desestabilizar, para testar a sua fé, para testar a sua resistência, para tentar fazer com que você, inclusive, ceda à tentação, que contra esse, e Jesus não está dizendo aqui de seres espirituais, Jesus está falando de pessoas, gente que você vê, relações humanas. Jesus está dizendo, ame o seu inimigo, ore pelo que te persegue. E às vezes nós pensamos que ao ignorar o inimigo, a gente está se protegendo, né? A gente está fazendo o que a gente deve fazer, não estamos nos expondo, não estamos indo para a guerra. O que Jesus está dizendo é o seguinte, por que para o inimigo, enquanto para o amigo tem a reconciliação, enquanto para o adversário há a negociação, enquanto para o perverso há a cessão, por que para o inimigo é necessário oração? Veja bem, perdoar é um ato divino produzido no coração do homem, mas ele precisa também ter uma atitude, ele precisa ir ao encontro como ofensor ou como ser ofendido. Observe que negociar também é uma ação que está sobre a ótica e a responsabilidade humana. Ceder também. É você que cede, é um ato seu, né? Produzido pelo Espírito, como a gente nós estamos discutindo aqui, aprendendo aqui evangelho, nós estamos falando de constituição do reino, ok? Mas orar, pelo princípio bíblico, aquele momento que você faz e ninguém vê, entra no seu quarto, na intimidade,
Em vez de orar por você, está orando pelo seu inimigo, né? Não tem uma ação exterior. As pessoas não estão vendo você fazer isso. Não necessariamente você está produzindo aos olhos daqueles que te cercam ações de geração de vida. É oração. Como isso vai acontecer em relação ao inimigo? O que vai acontecer com o inimigo? O que vai acontecer com o que te persegue? Não sei. Jesus vai dizer... pega aí a sua Bíblia, versículo 5. Vamos ver aqui, capítulo 5. Nós estamos no... Deixa eu verificar aqui, só um minutinho, por favor. Nós estamos no 43, 44. Olha aí, por favor, comigo. O versículo 45. Olha o que diz o versículo 45. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de Deus, de seu Pai que está no céu. Peraí. Então, quando eu oro pelo meu inimigo, quando eu amo o meu inimigo, quando eu oro pelos que me perseguem, não está demonstrando nada para as pessoas que me cercam ou que não sabem quem eu sou, a não ser a confirmação para mim mesmo de filiação, de que eu sou filho de Deus e que eu sou assim porque meu pai é assim. E por que meu pai é assim? Porque ele dá luz do sol tanto aos maus como a bons, e faz chover tanto a justos como injustos. Então Deus tem responsabilidade com os filhos, mas também tem responsabilidade com as criaturas. Então Deus tem responsabilidade na existência com aqueles que o amam e com aqueles que o odeiam. Então Cristo morreu pelos que o aceita, ou que o aceitaria, ou que ele aceitaria, e também por todos aqueles que não. Então, quando eu amo o meu próximo, e quando eu amo o meu inimigo, e não só o meu próximo, e quando eu oro pelo que me persegue, e não só por aquele que me segue, positivamente falando, o que me segue, o que é meu amigo, o que é o amizade, é o primeiro perfil, então eu estou sendo realmente filho de Deus. E quando eu não sou assim, então quer dizer que eu ainda não sou filho de Deus. Sim, é por eliminação. Ou é ou não é. Ou eu sou filho porque eu entendi isso, e pratico isso, e persigo isso, e pago o preço no sentido carnal, né, no sentido de que não é fácil para o homem ser assim, nem o homem por si só seria. Isso é uma mortificação da natureza humana, que só pode ser produzida no discípulo pelo Espírito Santo. Então é aí que se confirma a minha filiação. E o que melhora no meu inimigo? Talvez não melhore nada. E o que melhora no que me persegue? Talvez não melhore nada. Mas você, quando faz isso, você não vai sentir vontade de matar o seu inimigo. Você não vai sentir vontade de desprezar o seu inimigo. Você não vai olhar o seu inimigo como um ser que não tem a possibilidade de chegar-se a Deus. Você não vai olhar para aqueles que te perseguem como aquele ser que não merece a graça de Deus. Não. É o contrário disso. Porque pode não mudar no seu inimigo, mas quando você ora por ele, pelo que te persegue, quando você ama o seu inimigo, a oração, esse caminho para a vida, começa a mudar as coisas em você. Porque olha o que diz, por exemplo, o versículo 46. Se amarem apenas aquele que os amam, que recompensa receberão? Então, se eu amo o meu inimigo, se eu oro pelo meu inimigo, se eu amo o meu inimigo, se eu oro pelo que me persegue, eu amo o que me persegue, de Deus também eu tenho uma recompensa. Mas não é só ou somente a recompensa. Olha o que diz o versículo 47 e 48.
Se cumprimentares apenas os seus amigos, ou seja, aquela primeira classe que eu falei lá, os amigos e irmãos, que estarão fazendo mais? Até os gentios fazem isso. 48. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai Celestial. Então, no processo de santificação do discípulo, o que vai acontecer é que ser cada vez mais parecido com Jesus é ser como Jesus que, estando na cruz, com as mãos furadas, com os pés furados, com uma coroa de espinho na sua cabeça, com uma perfuração na lateral do seu ventre, chicoteado, com uma placa sobre a sua cabeça, escrito Rei dos Judeus, sem ter cometido pecado algum, entregando a sua vida, recebendo guspe, nu, torturado, física e psicologicamente, ouvia os gritos dizendo: não salvou a tantos? Desce daí e salva-te a ti mesmo. Ele olha para os seus inimigos, para os seus adversários, para os perversos e dá uma sentença de vida. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus transforma a cruz num altar de intercessão por aqueles que estava torturando até levá-lo à morte. E por que ele faz isso? Porque ele precisava cumprir a vontade do Pai e atender à justiça de Deus e deixar o exemplo, a lição prática de que se ele num estágio tão avançado de morte, de perseguição, de calúnia, sem cometer pecado algum, palavras inclusive de do ladrão da cruz, nós estamos aqui porque cometemos pecado e esse que mal fez. Ele cheio do Espírito, homem e Deus na cruz, intercede como sumo e perfeito sacerdote. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E quando nós olhamos para aqueles que nos perseguem sem razão, que nos odeiam sem motivo, esquecemos que o que faz muitas vezes isso acontecer é a luz que há em ti, é o sal que há em ti, que faz com que guerras espirituais e opressões e influências malignas e até pessoas possessas se tornem seus inimigos. Mas eles não sabem o que estão fazendo. Assim como o mesmo espírito de rebeldia, de inimizade, de adversidade estava contra Jesus, está contra nós também. E por que está contra nós? Porque nós somos discípulos de Cristo, porque o mundo odiou a Cristo e também tem que nos odiar, porque senão nós não somos filhos dele. Mas esse ódio, essa maldade, essa perseguição não pode nos contaminar. E isso só não irá nos contaminar a ponto de não ter a vontade de matar os inimigos se nós orarmos por eles. Porque a oração transforma a nós primeiro, nos transforma. Transforma você, transforma a mim. E através deste processo, dessa prática espiritual, dessa prática de fé, dessa prática espiritual, nós vamos sendo transformados. O apóstolo Paulo diz que quando nós damos comida e bebida para aquele que nos persegue, quando nós fazemos o bem para aquele que nos persegue, nós ajuntamos brasa na cabeça da pessoa, né? Nós colocamos os parafusos dos inimigos para eles ficam doidos, mas eu quero matar esse cara e mesmo assim ele não faz nada contra mim. O que tem aí que eu não entendi ainda? Por que ele é assim? Das duas, uma, ou eu me junto a ele ou eu mato ele. Quando Jesus morreu e houve um tremor e o céu se escureceu e todas as estruturas físicas foram abaladas e o véu do templo se rasgou, o centurião que estava ali,
executando ele, o soldado romano disse, verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Mas era o homem que estava acabando de dar a sentença de morte sobre ele, mandando, acompanhando e dando ordens e executando ali 2 ladrões e Cristo. Ou seja, o homem que instantes atrás está fazendo uma execução, agora está com a consciência sendo iluminada, vendo que cometeu um erro. E será que ele não encontraremos com esse centurião no céu? Aquela mesma multidão que grita, crucifica-o, solte Barrabás. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas que ela volta para casa batendo no peito, depois de ter entendido a cena da crucificação e que os fundamentos da natureza foram abalados. Quando eles percebem aquilo, quando eles entendem o que está acontecendo, eles entendem no que eles estão mexendo, eles voltam para casa com as suas cabeças baixas e batendo no peito. Será que nós não encontraremos com essa multidão quando estivermos com Cristo no céu? Será que esta multidão não foi evangelizada depois pelo apóstolo Pedro, que ficou no mesmo lugar? E a Bíblia diz que 2 pregações que ele fez, em um momento de festa de Pentecostes, e depois no templo, 5.000 pessoas se converteram. Será que dessas 5.000 pessoas não tinha gente dessa multidão? Que tinha o peso de ter se tornado inimigo de Jesus, mas agora queria ser amigo? Quantas das pessoas que estão sendo nossos inimigos e nos perseguem hoje e amanhã estarão ao nosso lado, com as mãos levantadas, pedindo perdão a Deus e dizendo, ai de mim que sou pecador, ai de mim que sou pecador, tem misericórdia de mim. Então nós não podemos aqui lançar mão das armas da morte. O ódio, né? A raiva, a vontade de executar, o desprezo. Isso não são armas não são armas do discípulo, não são armas que podem estar na cintura, no bojo, na casa de um seguidor de Jesus. Então, indo aqui para o fim, nessa noite com os irmãos, para o irmão, para o amigo, sempre procure a reconciliação, mesmo que você seja o ofendido. Não permita que uma relação de irmandade, quer seja com família, quer seja na igreja, na sua vida espiritual, quer seja seus amigos, se perca por causa de expectativas frustradas, por causa de uma ofensa, por causa de uma coisa que é material, por causa de uma coisa que, enfim, de qualquer coisa que seja, e haja a possibilidade de reconciliação. Não perde amigos, irmão. Não perde amigo. Amiga é uma coisa nesse mundo, nessa vida, que é a mão de que é uma mão e ainda a mão do Lula. Não completa 5 amigos de verdade. Irmãos, então, pessoas que você pode realmente confiar e falar, esse aqui me ama como irmão. Se preciso for, vai entrar na briga comigo aqui, vai me defender, vai me ajudar, vai carregar a cruz comigo. E você está deixando isso por causa de uma expectativa que foi frustrada. Para o irmão, para o amigo, sempre a reconciliação. Para o adversário, de saída, negociação. Para que ficar tentando disputas e ganhar o seu direito e ficar provando que você tem razão? Entre a felicidade e a razão, e escolha a felicidade, escolha a paz. Nós estamos vivendo um momento que a gente não sabe qual que é o saldo dessa pandemia emocionalmente, entende? Mas será que essa pandemia está servindo para gerar amigos e irmãos ou está servindo para gerar adversários e inimigos? Por causa de disputas. Para o perverso, nem reconciliação e negociação. Cede. Você, com o perverso, tenha na sua cabeça, você sempre vai perder. Sempre. De saída, você vai perder. Ele está ali para perverter o seu direito. Então ceda. Porque quem luta contra o perverso é o justo juiz. É aquele que está sobre nós. É aquele que nos conduz. É o guarda de Israel. Então deixa levar.
Deixa levar. Vale mais a vida do que a roupa. Jesus disse isso. Mais vale a vida do que a roupa, do que a comida. Se eu dou comida para os pardais, se eu visto o lírio do campo, eu não vou cuidar de vocês, eu não vou cuidar da vida de vocês. Então, para o perverso, sucessão. E para o inimigo, oração. Que foi exaustivamente dito agora nessa última parte. Então, quais são os caminhos para a vida, para atender este pedido, esta ordem do não matarás, não xingarás, não se porá contra? Os caminhos da vida, os caminhos que Jesus disse. Você precisa buscar a reconciliação. Eu preciso buscar a reconciliação. Se necessário for nessa noite, faça isso. Anote aí a pessoa que você precisa reconciliar. Liga para ela, passa uma mensagem. Não fica se escondendo atrás da desculpa que não dá para se ver, que não dá para se abraçar, que não dá para se beijar. Não se esconde atrás disso, não. O dia de amanhã não te pertence. O outro caminho da vida é negociação. Esteja disposto a negociar, esteja disposto a perder, deixa aí. Você acabou, negociação. Com o adversário sempre há uma oportunidade de negociação. Com o perverso, ceda. É melhor ceder e garantir a sua vida. E com o inimigo, ore por ele. Porque irá produzir em você vida espiritual. E quem sabe Deus, oxalá, essa pessoa não se converta. Essa pessoa não venha, através de você, através da sua vida devota a Deus, sem se voltar contra o seu inimigo. Ele se chegará a Deus. Porque nós não somos chamados para combater nem contra a carne, nem contra o sangue. Mas nós somos chamados a combater contra as hostes celestiais, no reino das trevas. Contra inimigos que não conseguimos ver com os nossos olhos, e talvez, se possível fosse vê-los, nos amedrontaria. Mas Jesus está dizendo para nós que nós não precisamos lutar com as mesmas armas. Com a reconciliação, eu combato o desprezo. Com a negociação, eu evito danos maiores prejuízos. Com a cessão, eu abrando a ira, eu resisto o perverso. A ira dele fica nele. E com a oração, eu combato o ódio do meu inimigo contra mim, e o ódio talvez queira estar em mim como obra da carne contra o meu inimigo. Somos chamados, nesses últimos dias, a compreendermos que quanto mais esses ensinamentos de Jesus estiver no nosso coração, mais fortes serão os princípios de sobrevivência nesses dias tão difíceis, nesses dias tão pesados, nesses dias que todo mundo quer ter direito, todo mundo quer ter sua opinião, todo mundo quer carregar uma única verdade. Mas nós somos chamados por Cristo, somos chamados pela sua palavra, somos convocados pelo seu evangelho para procurarmos o caminho para a vida, o caminho que gera vida em nós e naqueles que nos cercam. Eu aconselho os irmãos que leiam Mateus 5, 6 e 7, os que estão fazendo, ainda de repente estão fazendo alguma leitura, ou estão procurando um texto para ler, ou que gostariam de estudar melhor sobre os princípios do Evangelho. Leia Mateus 5, 6 e 7. Que talvez ali alguns confrontos e respostas também que você esteja procurando e necessitando saltarão dessas páginas de forma tão viva que você entenderá que é o próprio Espírito Santo falando ao seu coração. Então, eu peço a você nessa noite que ore por mim, eu peço a você nessa noite que continue orando pela Igreja Cristã Livre, por esse trabalho que nós fazemos de nos encontrarmos aqui toda quarta-feira e todo domingo, e que o Espírito Santo fale ao seu coração em nome de Jesus. Obrigado, pastor Cláudio. Deus abençoe. Obrigado aí pelo tempo aí nosso juntos. Graças a Deus, pastor Douglas, chegamos mais ao final de uma das nossas reuniões, bastante proveitosa. Eu estava pensando aqui, ouvindo, depois de ouvir tudo isso, e também enquanto estava ouvindo,
como Jesus defende a vida, né? Jesus em defesa da vida. Sim. E Jesus defende a vida com atitudes proveitosas que não nos custam nada. Na verdade, se nós formos olhar as atitudes que Jesus nos ensina a tomarmos diante de determinadas situações, são sempre atitudes que nós temos condição de fazer. Ele nunca aponta um caminho impossível, né? Sempre é um caminho que a gente tem toda a condição de cumprir, né? Eu estava pensando aqui, preservar a vida com reconciliação é diferente do que você ter uma arma de fogo dentro da sua casa, esperando o dia que o bandido vai chegar na sua casa. É diferente. Né? Se a gente for entrar nessas discussões aqui, o Evangelho, ele vai na contramão das nossas soluções particulares, né? O Evangelho, ele vai na contramão. Então, essa questão da negociação, da cessão, da oração pelo inimigo, são soluções, não são fardos, são soluções. Dependendo de como a pessoa encara isso, dependendo de... Eu estou dizendo de pessoa agora, eu estou dizendo os cristãos, esse povo que anda aí de Bíblia na mão, tem Bíblia no celular, várias Bíblias de várias traduções, eu estou dizendo desses caras aí. Tá entendendo? Estou dizendo desses caras aí. Está aqui a solução. E eu vejo a atualidade do Evangelho no tempo. A boa nova, os efeitos desta boa nova gloriosa, que é Cristo Jesus para o pecador no tempo. Olha aí, faz mais de 2000 anos que Jesus morreu e ressuscitou para justificação, perdão dos meus pecados, dos teus pecados e dos pecados de toda a humanidade. E as soluções apresentadas por ele lá, quando os romanos tinham invadido o território de Israel, ainda são soluções aplicáveis aos nossos dias. Né? Historicamente, o soldado romano, ele, para tirar a vida do judeu, ele chegava no judeu e pedia para o judeu carregar um fardo, um peso para ele num dia de sábado. Ou senão, chegava no judeu, porque o judeu é um povo, assim, de altíssima moralidade, que cuida da sua dignidade, um povo muito forte no seu comportamento. Quando um soldado romano feria um judeu, ele tinha essa perversidade de ferir a face do judeu para o judeu avançar em cima dele. Quando o judeu avançava em cima dele, ele atravessava o judeu com a espada. Então, eu fico pensando aqui, eu estou trazendo aqui as coisas para os nossos dias, esse evangelho que foi pregado para mim nesta noite. Este evangelho diz para mim que eu devo orar pelos meus inimigos, que eu devo orar pelas autoridades constituídas. O evangelho, ele não pergunta para mim se a autoridade é justa, se ela é injusta, se ela é boa, se ela é má, ele está mandando eu orar pela autoridade. Então, eu tenho que orar. O evangelho não é para ser questionado. O senhor sabe o que dificulta a obediência? É o questionamento. Quando você começa a questionar muito, você já está dizendo que você não quer obedecer. Né? Então, o evangelho, se você reconhece o senhorio de Jesus Cristo e depois o Senhor Salvador, o evangelho se torna muito mais saboroso, se torna muito mais gostoso, porque você vive melhor. Esse evangelho, essa atualidade do evangelho me impressiona. Essa atualidade do evangelho me impressiona. E eu queria fechar aqui, falando com o senhor, a respeito do convite da hora. O convite da hora para todos nós, os que são religiosos, os que não são. Existem convites, você vê aí nas redes sociais convites para que você faça coro, achovalhando a dignidade, a moralidade de pessoas que você nem conhece,
que você não sabe. Esses são os crimes que eu estou ouvindo nesta noite, que eu não devo cometer. Como cristão, eu tenho que me posicionar não com ideologias e ideologias. E eu não estou aqui fugindo das minhas responsabilidades de cidadão. Ao contrário, se tem um cara que preza as instituições, o governo e as leis, esse cara, um desses caras sou eu. Posso não ser totalmente totalmente garantido nisso, mas procuro ser, procuro ser. Esta semana eu recebi um vídeo de uma pessoa amiga minha me convidando para mim fazer este coro. E eu disse, olha, eu não sou esse cara. Eu vou orar. Porque nós precisamos de pessoas que pacifiquem a nossa vida. Pessoas que trabalhem pela paz da nossa sociedade. Pessoas que trabalhem pela paz do mundo. Ainda que este mundo não queira. Porque quando você é ofendido e você oferece a outra face, você está pacificando. Quando o teu inimigo, quando o perverso chega em você para tirar aquilo que é teu, para te levar embora, e você cede, você cessa, você faz a cessão, você entrega para ele, você está dizendo para ele, a minha vida é maior do que tudo isso. A minha paz é maior do que tudo isso. Quando ele vai embora, ele fala, caramba, como é que pode esse cara aí, ele não fez conta, eu tirei tudo dele, ele não fez conta. Talvez ele nem pense nisso, mas se ele parar para pensar, o fogaréu ficou aceso na cabeça dele. Né? Então, eu quero agradecer a Deus pela atualidade do Evangelho nessa noite. Quero agradecer a Deus por esta palavra excelente, tirada do coração de Deus para o meu coração nesta noite, porque eu me sinto feliz em estar debaixo dos cuidados de Jesus. Amém. Debaixo da autoridade de Jesus. Essa autoridade consciente que dirige a minha vida e a vida de todos aqueles que amam a palavra de Deus e amam a vontade de Deus. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, que Deus continue lhe dando sabedoria e graça, e que esse povo que está nos ouvindo possa entender que nós fazemos parte de dois reinos. Um reino terrestre e o reino celeste. E se comportar no reino celeste como filho de Deus é o mesmo que se comportar no reino terrestre como filho de Deus. Você é filho de Deus, tanto lá como cá. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se eu não estiver enganado, eu não sei se foi Agostinho que falou, agora não posso estar errando. A referência a referência aqui do nome, mas ele diz que nós somos cidade dos homens, cidade de Deus, né? Isso é Agostinho mesmo. Nós É somos, Agostinho mesmo. nós vivemos em dois universos, né? Na cidade dos homens e na cidade de Deus. Nós somos cidadão desses dois lugares. E aqui nessa terra, o apóstolo Paulo nos aconselha que a gente siga revestido, calçado com o evangelho da paz. E que, pastor Douglas, é interessante esta distinção, porque essa distinção também nos leva ao reino das trevas e o reino da luz. Né? E aonde estão localizados o reino dos homens, a cidade dos homens, e a cidade de Deus. É uma reflexão muito boa, né? Uma reflexão muito interessante para nós ainda mastigarmos durante esta noite abençoada que estamos vivendo. Amém. Muito obrigado.
Que Deus continue te abençoando. Eu Amém. quero convidá-lo para ter a honra de orar por nós e abençoar o nosso fim de noite. E eu já quero deixar aqui o meu abraço para todos os irmãos, os amigos, os colegas, os inimigos, os adversários Sim. e os perversos que ouviram esta palavra. Porque você, aí do outro lado, pode estar pensando que nenhum deles ouviu esta palavra nesta noite. E eu aqui com os meus botões, eu começo também a refletir. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se eu não estou sendo uma pedra de tropeço. Espero que não. Mas para termos inimigo, não precisamos fazer nada. Os inimigos aparecem gratuitamente em nossas vidas. E às vezes nós ignoramos isso e também ignoramos esses inimigos e não oramos por eles e por isso estamos sendo prejudicados. Deus abençoe a todos. Aquele abração. Eu espero você no domingo de manhã para nós glorificarmos o santo e glorioso nome de Jesus aqui na reunião da Igreja Cristã Livre. Uma igreja que as pessoas vêm primeiro do que as coisas. Pastor, Deus contigo. Muito obrigado. Amém. Deus abençoe os irmãos, a todos que estiveram conectados, a todos que estiveram conosco nesse tempo. Que Deus abençoe a cada um e que a palavra do Senhor fale aos corações da sua família. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento que passamos aqui, pela tua palavra, Senhor, ensinada a nós pelo próprio Espírito Santo, porque são as palavras de Jesus ao nosso coração. Lemos o teu evangelho, Senhor, e dele, ó Deus, aprendendo de ti, Senhor. Abençoe a cada um, a cada família, Senhor, que está conectada neste momento. Te agradecemos, ó Deus, pela vida da Débora que está em casa, Senhor. O Senhor é fiel, o Senhor é bom o tempo todo. Te agradeço, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de sairmos, ó Deus, desse momento de conexão, Senhor, virtual, mas real, melhor do que entramos, ó Deus, porque é a tua palavra que nos corrige, é a tua palavra que nos edifica, é a tua palavra que nos transforma, Senhor, e nós somos carentes, nós somos necessitados dela, Senhor. A tua palavra é pão, é alimento, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos deu essa oportunidade nessa noite. Que todos os que estão conectados e aqueles que não puderam estar, que tenham uma noite de paz, de alegria, de descanso, ó Deus, e que o dia de amanhã, Senhor, que o Senhor já fez, que o Senhor já está lá na frente, seja um dia que nós possamos compreender, Senhor, as oportunidades que o Senhor nos dá de ser luz e de ser sal. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas e nos faz perfeitos, ó Pai, diante de Ti. Nos faz cada vez mais parecidos com Jesus. Em nome de Jesus, eu te peço todas essas coisas, ó Deus. Amém e amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de seu Filho, Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo seja em nossos corações, hoje e sempre. Amém. Terminado a nossa reunião nesta noite. Uma boa noite em Cristo Jesus a todos. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. De repente tudo volta ao lugar. De repente a casa volta a ser um lar. De
De repente a gente senta pra ouvir. Só agora a gente para de exigir. De repente a gente volta a amar. De repente dá saudade de abraçar. De repente protegemos os avós, mas na verdade sempre estiveram sós. De repente o nosso barco se encheu. De repente não há rico e nem plebeu. De repente todo mundo quer remar, mas sem comandante não saímos do lugar. De repente a gente lembra que pecou. De repente só Jesus é o Senhor. De repente o bem vence o mal. Não importa o que se fez no carnaval. Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio pra essa ferida. Jesus, Jesus, Jesus. Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio pra essa ferida. Jesus, Jesus, Jesus. De repente tudo volta ao lugar.